Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Nunca fui fã do turno da noite, mas a necessidade me empurrou para lá. Trabalho como segurança em um prédio comercial velho, um daqueles prédios que parecem estar ali desde sempre, carregando no concreto histórias que ninguém ousa contar. Meu turno começa às 22 horas e vai até às 6 horas da manhã. As primeiras semanas foram estranhas, mas nada que um pouco de café e atenção não resolvessem. Só que depois, tudo mudou. Na primeira noite, tudo parecia normal. O prédio vazio, o silêncio cortado apenas pelo som distante do ventilador. Mas, já perto das 2 horas, comecei a sentir um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. O corredor do quarto andar, o setor que eu tinha que patrulhar por último, parecia mais escuro do que o normal, como se a luz ali fosse absorvida por uma sombra invisível. Passei pela recepção e notei que a câmera do corredor 4 estava offline. Sem sinal, só aquele chiado branco na tela. Fui até o local para checar pessoalmente. O corredor estava vazio, mas no final, perto da porta da sala 408, parecia haver uma mancha escura no chão, uma espécie de sombra sem forma definida. Eu sabia que não era sujeira, a limpeza passava às 21 horas e tudo estava impecável. Quando me aproximei, a mancha parecia se mover, sutilmente, como um líquido escorrendo. Minha respiração ficou pesada, e meu coração acelerou. Quis ligar para o supervisor, mas o rádio não funcionava. Era como se o prédio cortasse toda a comunicação comigo. Decidi sair dali e voltar para a sala de monitoramento. No caminho de volta, ouvi um sussurro. Não um som claro, mas um murmúrio como se alguém falasse minha senha, meu nome. Olhei para os lados, mas só havia silêncio e as sombras longas das luzes de emergência. Tentei me convencer de que era o cansaço. De volta à sala, todas as telas das câmeras voltaram a funcionar, exceto a do corredor 4. E nela apareceu algo que congelou meu sangue. Uma figura escura, sem rosto, parada no final do corredor, olhando fixamente para a câmera. Ela não se moveu, só ficou lá, imóvel. Resolvi ir até o local com mais coragem do que deveria. Peguei minha lanterna e fui. Quando cheguei perto da sala 408, a porta estava entreaberta. Empurrei devagar, e um vento gelado me acertou o rosto. No chão, marcas como se alguém tivesse arrastado os dedos, profundas na madeira. De repente, a porta bateu com força atrás de mim. Girei rápido, mas não havia ninguém. O corredor inteiro ficou escuro, as luzes falharam por um segundo. Quando a luz voltou, aquela mancha escura estava no meu pé, rastejando para cima da minha perna. Eu não sabia o que fazer. Tentei correr, mas a sombra parecia prender meus passos, como se estivesse viva. Gritei por socorro, mas minha voz se perdeu no vazio. Meu rádio continuava mudo, o celular sem sinal. Então ouvi uma voz clara, quase doce, bem perto do meu ouvido. Você não deveria estar aqui. Não sei se foi minha imaginação ou se algo realmente falou comigo. Sei que aquele foi o meu limite. Corri para a saída, sem olhar para trás. No momento em que atravessei a porta do prédio, a luz voltou ao normal, o silêncio voltou, e o ar pesado desapareceu. No dia seguinte, pedi transferência. Não consegui mais voltar ao turno da noite. Mas sempre que penso naquele corredor, ainda sinto o frio daquela sombra se movendo no escuro, esperando a próxima vítima. Nunca gostei de trabalhar no turno da madrugada, mas aceitar o serviço na rua cega foi pior do que eu imaginava. Sou vigia noturno de um conjunto de galpões industriais abandonados no fim da cidade, onde só passam gatos, morcegos e histórias de arrepiar. A rua cega não aparece em nenhum mapa direito. Nem no GPS. Para quem não conhece, é só uma viela sem saída, sem iluminação pública, cheia de mato e cercada de ferro velho. Meu trabalho? Ficar de olho no portão e garantir que ninguém invada durante a noite. Na minha primeira noite lá, por volta das 3 horas, ouvi passos no mato do lado direito da cerca. Fui olhar, mas não havia nada.
Só o silêncio pesado e o farfalhar das folhas. Voltei para a cabine e liguei o rádio, mas ninguém respondia. Parecia que até as ondas de rádio desistiram daquele lugar. Voltei a caminhar pela rua cega para checar o perímetro, lanternas em punho, coração na garganta. A escuridão era tão densa que parecia um muro invisível que engolia tudo. Quando cheguei no final da viela, senti um cheiro estranho, algo metálico e azedo, como sangue velho. No chão, rastros escuros que pareciam ser pegadas, mas não de sapato. Eram fundas, irregulares, com um padrão que não fazia sentido. De repente, ouvi um sussurro vindo do breu, um chamado fraco, quase um lamento. Não vá embora. A voz parecia feminina, mas não humana. Meus olhos tentaram penetrar a escuridão, e vi uma figura pequena, com cabelos longos e roupas esfarrapadas, parada na ponta da rua. Ela me encarava fixamente, mas não parecia viver. Tentei falar, mas minha voz saiu presa. A figura começou a se aproximar lentamente, e com ela veio um frio que congelava a alma. Fiquei imóvel, incapaz de reagir, até que um brilho estranho iluminou a rua cega por um instante. Era uma coroa de flores flutuando na cabeça daquela figura pálida. A coroa era feita de flores mortas, murchas, mas brilhava como se estivesse viva. A sombra parou a poucos passos de mim e sussurrou outra vez. Este é o último turno. Aqui, ninguém mais sai. Com um grito preso na garganta, eu corri de volta para a cabine, tentando ignorar o som dos passos atrás de mim, cada vez mais perto. Quando alcancei o portão, ele estava trancado por dentro, e a chave não girava. A figura se materializou na minha frente, olhos vazios, com a coroa de flores pulsando. Senti suas mãos frias me agarrando pelo braço. Não sei como escapei, mas na manhã seguinte me encontraram caído, desmaiado, perto da rua cega. Me mandaram embora, disseram que foi exaustão e alucinação, mas eu sei a verdade. Quem entra no último turno da rua cega, nunca mais sai realmente. Meu nome é Rafael e trabalho como vigia noturno em um hospital público antigo, daqueles que parecem ter sido esquecidos pelo tempo. O turno mais amaldiçoado, dizem, é o do Corredor 4, um setor fechado para reformas há anos, mas onde eu sempre sinto algo me observando. Na minha primeira noite de patrulha, fui designado para vigiar o Corredor 4, o único lugar que me deixou com um calafrio que não passou com café ou tempo. Logo que passei pela porta trancada, o ar mudou. Ficou pesado, úmido, e um cheiro de mofo misturado com sangue velho me invadiu. Andei pelo corredor iluminado por luzes fluorescentes piscando, e no fim dele, uma sombra parou de se mexer. Era escura demais para ser uma pessoa, parecia um vulto denso, uma mancha que se projetava contra a parede branca. De repente, a sombra se moveu rapidamente na minha direção, e uma voz rouca sussurrou meu nome. Meu coração disparou, mas eu segurei firme a lanterna. Então as luzes apagaram de vez, mergulhando tudo em breu absoluto. No escuro, senti a respiração fria no meu pescoço, o cheiro forte de morte e desespero. Gritei, mas ninguém respondeu. A porta do corredor se trancou sozinha, e minhas mãos não conseguiam alcançar o rádio. O tempo parecia suspenso ali. Quando as luzes finalmente voltaram, a sombra havia sumido, mas no chão havia uma marca, uma pegada que não era humana, profunda e com garras. Desde aquela noite, não consigo mais olhar para o corredor 4 sem sentir que algo está esperando por mim. Um dia, eu sei, a sombra vai me pegar. Trabalhar de casa como operador de telemarketing noturno não era exatamente o emprego dos sonhos, mas pagava as contas. A empresa para a qual eu trabalhava tinha clientes em fusos horários diferentes, e entre 22 horas e 4 horas, eu atendia ligações internacionais, maioria delas silenciosas ou com vozes apáticas do outro lado da linha. Na maioria das vezes, eram vendas frias para um plano de seguros. Mas, de um tempo para cá, algo estranho começou a acontecer. Tudo começou numa sexta-feira. Era quase meia-noite quando o telefone tocou fora do sistema. A linha não tinha registro, e o identificador mostrava apenas, sem origem. Atendi, achando que fosse erro técnico. Do outro lado, uma respiração fraca e depois uma voz sussurrada.
Você está ouvindo agora, o que vem depois. Eu desliguei na hora. Não era a primeira vez que acontecia algo assim, mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Achei que era trote, alguém entediado zombando dos operadores da madrugada. Mas as ligações voltaram. Sempre à meia-noite em ponto. Na noite seguinte, a ligação veio de novo. Atendi contra meu instinto. Era a mesma voz, agora dizendo: falta pouco. Só mais 4 noites. Fiquei gelado. Fui procurar no sistema algum registro da chamada, mas nada constava. Mostrei para o supervisor, que deu de ombros e disse para eu não dar ouvidos para a rádio pirata. Na terceira noite, não atendi. A ligação caiu no correio de voz da empresa, e, no dia seguinte, alguém da gerência me chamou. Você anda brincando com mensagens internas? Ela perguntou, séria. Mostrou um áudio da ligação. Era minha própria voz, gritando. Só que, eu não gritei. E aquele grito, definitivamente, não parecia vir de mim. Na quarta noite, recebi 2 ligações. A primeira foi silenciosa. A segunda, era um som de centenas de vozes repetindo em uníssono. Venha com a gente. Me levantei e saí da mesa. O escritório estava vazio, mas o som da ligação ecoava nos fones dos colegas, mesmo sem chamadas ativas. A supervisora entrou e desligou todos os computadores. No quinto e último dia, recebi a última ligação. A tela do computador desligou sozinha. Tudo apagou. Fiquei sozinho, no escuro, só com o telefone tocando. Eu atendi. A voz disse: agora você já pertence. E então, silêncio. Quando as luzes voltaram, todos os outros estavam de pé, parados, olhando para mim, olhos vidrados, a boca ligeiramente aberta. Ninguém falava nada. Fui embora correndo e nunca mais voltei. 2 dias depois, descobri que a empresa havia encerrado as atividades. Não houve demissões, nem aviso. Só sumiu. Desde então, todos os dias à meia-noite, meu telefone toca. E mesmo com a linha cortada, eu ouço a voz dizendo: estamos te esperando. Eu trabalhava como técnico de manutenção num hospital universitário no interior de Minas. Nada demais. Trocava a lâmpada, conferia a pressão dos tubos, consertava a maca quebrada. Só que uma coisa que ninguém me contou no treinamento: nunca aceite um chamado para o 9º andar depois da meia-noite. O prédio tem 8 andares oficiais. O 9º não aparece no painel do elevador, mas todo mundo sabe que ele existe. Os enfermeiros antigos falam baixo sobre ele, chamam de andar silencioso, ou só fazem o sinal da cruz. Na terceira semana, por volta de 1 da manhã, recebi uma solicitação no sistema interno. Verificar pane de luz no andar 9, setor de isolamento. Fiquei parado olhando para a tela. Pensei que era erro do sistema. Mas o pedido estava lá, assinado por Enf Lúcia Viana. Perguntei à enfermeira de plantão, que ficou pálida na hora. Você viu esse nome? Sim. Por quê? A Lúcia morreu faz 20 anos. Foi encontrada trancada sozinha no setor de isolamento. Ninguém sabe como ela entrou lá. Nem como saiu. O certo teria sido ignorar. Mas a curiosidade venceu. Peguei minha lanterna e fui até o elevador de serviço. Apertei 8 e, por algum motivo que eu não entendi, o botão afundou até o fundo e a luz indicou 9. As portas se abriram com um chiado seco. A luz do corredor estava fraca, amarelada. O silêncio ali era espesso, dava para sentir nos ouvidos. Entrei devagar. O chão era encerado, mas cheio de marcas como de arrasto. Havia uma única maca no meio do corredor, coberta com um lençol branco. Quando passei por ela, o monitor cardíaco do lado ligou sozinho. A tela mostrava uma frequência, a minha. Então, lá no final do corredor, ela apareceu. Vestida de branco, jaleco limpo, cabelos presos num coque impecável. Ela vinha na minha direção com um carrinho de medicação. Boa noite, senhor. O senhor está atrasado,
disse, sorrindo. A voz era calma, doce até. Mas os olhos dela não tinham brilho. Pareciam fundos, secos. E sob o jaleco, os pés descalços manchavam o chão de sangue. Eu só vim verificar um problema técnico. Todos vêm. Mas ninguém vai embora, ela respondeu. Tentei recuar, mas a maca atrás de mim estava agora encostada nas minhas costas. Olhei de relance, o lençol se mexia, como se alguém estivesse debaixo dele, respirando. A enfermeira foi se aproximando, e eu comecei a gritar. Corri até o elevador, mas ele não respondia. Só os corredores girando, como se o prédio tivesse se dobrando em si mesmo. Acordei horas depois no almoxarifado do térreo, com um rádio chiando e um enfermeiro me sacudindo. Como você veio parar aqui? Eu fui chamado para o nono andar. Ele me encarou com olhos arregalados. Aquele andar foi demolido em 2003, depois do incêndio. Lá ninguém entra. E não existe mais elevador para lá. Desde então, ouço passos atrás de mim quando passo perto da ala antiga. E toda madrugada, no sistema, aparece o mesmo chamado. Verificar pane de luz no andar 9, assinado. Em Flúcia Viana. Meu nome é Marcos, e eu era caminhoneiro até o dia em que fui forçado a abandonar a estrada. Tudo começou quando aceitei uma rota noturna atravessando o sul de Minas, cortando por uma rodovia pouco conhecida, chamada pelos locais de Rodovia das Almas. No GPS, aparecia apenas como BR-336, mas ninguém me explicou por que os moradores a evitavam depois do pôr do sol. É uma estrada que engole gente, disse o frentista no último posto antes de eu entrar no trecho. Alguns somem. Outros voltam diferentes. Ignorei, claro. Tava com pressa e precisava da grana. A noite estava espessa como o breu. Só o farol do caminhão abria caminho entre a neblina densa que subia dos vales. Por volta das 2 horas, comecei a perceber que a estrada parecia repetir a paisagem. O mesmo barranco, a mesma curva fechada, a mesma árvore retorcida no acostamento. Zerei o odômetro. Continuei dirigindo por mais 10 quilômetros. Mas tudo permanecia igual. Parei o caminhão. Saí para olhar em volta. O silêncio era absoluto, sem grilo, sem vento, sem nada. Quando voltei para a cabine, havia algo diferente. O rádio, que eu tinha deixado desligado, começou a chiar. Então ouvi uma voz, baixa, arrastada, dizendo: Você está na curva das almas. Não devia ter entrado. Fiquei paralisado por alguns segundos. Tentei dar ré, mas o caminhão não respondia. A luz do painel piscou. O farol apagou. Fiquei ali, sozinho na escuridão, com a respiração presa. Então vi. Na beira da estrada, uma figura. Uma mulher, vestida com roupa de motorista, toda suja de lama. Ela levantou o braço lentamente e apontou para mim. Você passou por mim. Não parou. Agora vai ficar aqui. Lembrei. Havia passado por alguns minutos antes, uma forma caída no acostamento. Achei que fosse lixo ou animal morto. Não parei. A figura sumiu. E, no lugar dela, outras começaram a surgir. Motoristas. Crianças. Passageiros. Todos parados à beira da estrada, olhando para o meu caminhão, cercando como se fosse um velório. Eles não falavam. Só encaravam. Fechei os olhos, virei a chave. O motor não respondeu. Quando abri os olhos, o velocímetro girava sozinho, como se o caminhão estivesse a 140 km por hora parado. E o rádio voltou, agora com uma voz feminina, diferente da primeira. A cada curva, uma alma. E agora é a sua vez. Quando acordei, já era manhã. O caminhão estava parado em frente ao mesmo posto de gasolina onde abasteci antes de entrar na rodovia. Um frentista me reconheceu e disse: Ué, você não saiu daqui ontem? Deu a volta? Como assim? Eu tava na rodovia. Ele me olhou com um misto de pena e medo.
Aquela estrada tá interditada há 4 meses. Um deslizamento soterrou 23 pessoas. E ninguém mais passa por lá à noite. Só os que já morreram. Desde então, nunca mais dirigi à noite. Mas às vezes, no fundo dos espelhos retrovisores dos carros parados no pátio, vejo aqueles olhos me observando. Esperando que eu volte para a estrada. Meu nome é Elias. Trabalhei durante 5 anos fazendo entregas para um frigorífico de bairro. Era tudo muito simples, carne embalada a vácuo, rota fixa, clientes fiéis. Mas, durante a pandemia, o movimento caiu e aceitar trabalho noturno virou inevitável. O que ninguém me disse era que as entregas da madrugada envolviam algo diferente. Recebi a rota por mensagem. 5 paradas. A última. Um endereço que eu nunca tinha visto na planilha, Rua Inácio 71B, no final de um beco mal iluminado, em um bairro quase desativado. Cheguei lá às 2h45. O lugar parecia um açougue antigo, mas sem letreiro, sem movimento, só uma porta de aço entreaberta com uma luz vermelha vindo de dentro. Bati palma, nada. Quando empurrei a porta, a campainha tocou sozinha. O cheiro me acertou como um soco. Carne crua, podre, e algo mais, metálico. Atrás do balcão estava um homem alto, de avental branco encardido e luvas pretas. O rosto não dava para ver direito, sombra constante sobre os olhos. Tava demorando. Ele disse. A voz era grossa, pausada. Pode deixar a entrega no freezer dos fundos. Fui seguindo até os fundos do açougue. As paredes estavam manchadas. Pareciam velhas, mas aquilo não era tinta. No freezer, havia carne pendurada, mas os cortes não batiam com nenhum que eu já tivesse visto. Alguns tinham formatos de mãos. Outros, de costas humanas. Virei rápido, tentando sair dali. Mas o homem bloqueava a porta, com um cutelo enorme na mão. Já entregou, agora falta a parte que você leva. Como assim? Ninguém vem aqui só para deixar carne, Elias. Eu não lembrava de ter dito meu nome. Corri por entre os corredores, derrubando caixas. O lugar parecia maior por dentro do que por fora, um labirinto de azulejos sujos e câmaras frias com portas que se batiam sozinhas. Ouvi o som de passos, lentos, arrastando o chão com estalos de faca batendo no ladrilho. Atrás de mim, as luzes foram se apagando, uma a uma, até tudo virar trevas. No fundo do corredor, a silhueta dele surgia, segurando algo, um avental agora vermelho, não branco. Me escondi atrás de uma bancada, tentando controlar a respiração. Em uma das prateleiras, vi um fichário antigo. Curioso, abri. Eram recibos. Nomes. Datas. Todos da madrugada. Todos entregadores. Alguns tinham fotos. Reconheci um, João, meu colega que sumiu no mês anterior. Disseram que ele tinha fugido por causa de dívidas. De repente, senti o frio do metal no pescoço. Sua carne é fresca. Vai dar um bom estoque. Era ele. Atrás de mim. Apaguei. Acordei horas depois, no meu carro, com o motor ligado e o recibo da entrega no banco do passageiro. Mas o endereço não constava mais no GPS. A rua não existia. Voltei ao frigorífico e perguntei sobre o pedido. Que pedido? Disse o gerente. Essa rota nem existe. E? Elias, o açougue da Inácio 71B foi fechado em 1989, depois que encontraram pedaços de 12 entregadores em câmaras frias. Dizem que o dono sumiu. Mas alguns juram que ele ainda atende. Só de madrugada. Desde então, toda vez que vejo um avental branco em açougue, meu estômago revira. E, às vezes, recebo uma notificação no celular. Nova entrega, Inácio 71B. Nunca abro. Mas sei que uma hora, vão me obrigar a voltar. Sou Ana Paula, médica residente de clínica médica. Durante os plantões noturnos no hospital universitário onde faço residência,
Aprendi que o mais difícil não são os casos, são as coisas que a gente não vê. Ou pior, as que só a gente vê. Tudo começou numa madrugada comum. Sala de descanso vazia, celular sem sinal. E eu tentando cochilar entre uma intubação e um parto complicado. Às 3h33, meu pager apitou um código azul no leito 13 da ala antiga, que supostamente estava desativada há anos. Fui conferir, achando que fosse erro do sistema. O corredor da ala antiga era escuro, sem cheiro de hospital, com umidade escorrendo pelas paredes. Quando cheguei ao leito 13, vi uma paciente deitada, entubada, monitores ligados, mas sem nenhum barulho, nem bip, nem ventilador, nada. Ela estava imóvel, pálida, os olhos abertos. E me encarava. A senhora está bem? Perguntei, sem coragem de me aproximar mais. Ela respondeu com a boca fechada. Você chegou tarde demais. Já estou no meu 9º plantão. Engoli seco. Ninguém me contou nada sobre aquela paciente. Fui até a enfermagem, mas não havia registro de internação no leito 13. Voltei lá. E a cama estava vazia. No dia seguinte, perguntei discretamente a uma enfermeira mais antiga. Ela me olhou com pesar e disse: não devia ter ido lá. A última médica que atendeu o leito 13 sumiu. Dizia ouvir chamadas que não estavam no sistema. Nas noites seguintes, os bips voltaram. Sempre às 3h33. Comecei a ter visões rápidas no corredor. Uma mulher de jaleco andando na minha frente e virando no final do corredor. Mas quando eu ia atrás, não havia ninguém. Comecei a dormir mal. Tinha pesadelos com o monitor cardíaco da paciente zerando e uma voz dizendo: seu plantão nunca termina. No 5º dia seguido com essas aparições, recebi outro código azul no pager. Leito 13. Fui até lá com outro residente. O quarto estava vazio, mas no vidro da janela, escrito com o dedo, lia-se: agora é você. O residente não viu nada. Só eu. Fui ao coordenador pedir afastamento. Ele, com calma desconcertante, me disse: é normal no começo. Todos os bons residentes passam por isso. Só alguns não voltam mais ao turno da noite. Desde então, ninguém mais fala comigo sobre isso. Mas toda vez que passo perto da ala antiga, sinto o pager vibrar. Nunca mais olhei. Só sigo andando. Rápido. Porque sei que se parar, ela pode me chamar. E eu não quero saber como é o 10º plantão. Trabalhei por quase 2 anos como entregador noturno de uma transportadora que prometia serviço 24 horas em qualquer lugar da cidade. Era cansativo, mas pagava bem, especialmente os pacotes fora de rota, os chamados fretes confidenciais. Recebia um envelope, o endereço, e uma única instrução: não abrir. Nunca. Naquela noite, recebi uma entrega especial. O endereço estava impresso num papel antigo, amarelado, com caligrafia à tinta. Bairro Jardim dos Lírios, número 266, uma rua onde nunca havia estado. Era meia-noite quando estacionei em frente à casa. Mas havia um problema: a casa não existia. Só um terreno baldio, murado, com um portão de ferro enferrujado e, atrás dele, um caminho de pedras coberto de mato. Olhei de novo o papel número 266. Estava certo. Quando dei ré para ir embora, o portão se abriu sozinho. Senti uma tontura estranha, como se o ar tivesse ficado mais pesado de repente. Peguei o pacote e entrei. O caminho levava a uma construção antiga, de tijolos à mostra, que não aparecia no Google Maps. As janelas eram cobertas com panos pretos por dentro. Uma única luz estava acesa, amarelada, na varanda. Antes que eu pudesse bater, uma voz fraca veio de dentro. Deixe na soleira. Não entre. Obedeci. Deixei o pacote e virei para sair, mas notei algo estranho. Havia mais pacotes iguais ao meu, já desbotados, empilhados num canto da varanda. Todos lacrados. Todos com datas de entrega entre 1987 e 2003. Dei um passo atrás, quando ouvi novamente a voz. Só mais uma coisa. Olhei para trás. A porta estava entreaberta. Uma mão apareceu por ela. Magra, seca, como a de alguém que não vê o sol há décadas. Pegue seu recibo. Relutante, peguei o envelope que ela me estendia. Quando toquei o papel, vi de relance o rosto da mulher no vão da porta. Mas ela não tinha olhos. Nem boca. Apenas a pele esticada,
costurada onde deveriam estar os traços. Corri. Entrei na moto e disparei. O recibo caiu do meu bolso no caminho. Chegando em casa, sentei para tentar entender o que tinha acontecido. Acessei o sistema da empresa e digitei o código do pacote. A tela piscou e apareceu uma mensagem. Pacote entregue com atraso. Prazo de vida encerrado. Tentei contato com a central. Linha muda. No dia seguinte, fui à sede da transportadora. Prédio vazio. Fechado. Abandonado. Desde então, minha campainha toca sempre às 2 horas da manhã. Ninguém na porta. Apenas um pacote lacrado no chão, com meu nome, minha letra, minha caligrafia. Eu nunca abri. Mas o dia que abrir, será minha última entrega. Me chamo Edson, e durante um tempo trabalhei como operador de linha noturna numa antiga fábrica têxtil no interior. O galpão era imenso, com esteiras de costura, caldeiras e prensas que pareciam ter sido construídas antes da década de 40. Tudo rangia, tudo cheirava a óleo velho e pano mofado. Mas o pior era saber que, segundo os boatos, a fábrica nunca fechava, nem mesmo quando não havia ninguém trabalhando. Na minha primeira semana de turno, estranhei que o registro de produção mostrava peças concluídas fora do meu horário de operação. Peças que eu não costurei. Modelos que nem existiam mais. Perguntei ao supervisor, mas ele só deu de ombros. As máquinas têm vida própria, Edson. Aprende a ignorar. Uma noite, por volta das 3 horas, o gerador principal caiu por segundos e acendeu o alarme automático. Tudo ficou escuro. Mas, no fim da linha de produção, vi luzes piscando. A esteira, que deveria estar parada, voltou a se mover sozinha. Curioso e já acostumado ao clima pesado, fui até lá com uma lanterna. Quando a luz passou pelas prensas, vi um molde de tecido com formato humano, como se alguém tivesse costurado um corpo com tecido cru, linha grossa, sem rosto, sem dedos. Apenas o contorno de alguém, ou algo. Dei meia volta, mas as máquinas começaram a funcionar todas ao mesmo tempo, como se uma ordem silenciosa tivesse sido dada. As luzes voltaram por completo, e o barulho de costura automatizada ficou ensurdecedor. Corri para desligar a esteira, mas no painel estava tudo desativado. Nenhuma fonte de energia registrada. As máquinas estavam funcionando sem estarem ligadas. A coisa costurada desceu da linha e caiu no chão com um baque seco. E começou a se arrastar. Costura se abrindo, pano se rasgando. O som de agulhas batendo ecoava nas paredes como se alguém estivesse sendo costurado vivo. Corri. Atravessei a área das prensas. Em uma delas, havia sangue fresco escorrendo pela lateral, e pedaços de tecido grudados. Com cabelos humanos presos entre as fibras. Alcancei a saída de emergência. A porta estava destrancada. Mas, antes de sair, olhei para trás e vi todas as linhas funcionando, mesmo sem ninguém ali. No dia seguinte, tentei pedir demissão. O supervisor riu. Você acha que é o primeiro a tentar? Todos os que saíram, continuam costurando. Só que agora de outro jeito. Desde então, às vezes, recebo pacotes de tecido na porta da minha casa. Dentro, peças costuradas com perfeição assustadora. Todas com as iniciais Exempligrate bordadas no canto. As mesmas iniciais da minha ficha funcional. E da etiqueta da última camisa que recebi. Como se alguém ainda estivesse me esperando, na esteira do escuro. Meu nome é Aristides. Tenho 62 anos e sou segurança noturno num pátio de carros apreendidos na beira da rodovia. Aqui é conhecido como cemitério de carros, porque além de ser um lugar onde sucatas apodrecem há décadas, dizem que muitos dos veículos que chegam foram envolvidos em acidentes fatais. Quando aceitei o serviço, o antigo vigia me disse uma única frase antes de ir embora. Nunca atenda se te chamarem de dentro de um carro. Na primeira noite achei que fosse só superstição. Mas a verdade se revelou rápido demais. Por volta das 2 da manhã, enquanto eu fazia ronda com minha lanterninha de pilha, ouvi o barulho de um alarme disparando. Andei até a ala mais antiga do pátio,
onde os carros estavam tão amassados que pareciam caixões de ferro retorcido. O som vinha de um Opala preto, batido na frente, com o para-brisa rachado e o teto afundado como se alguém tivesse pulado sobre ele. O carro estava completamente sem bateria. E mesmo assim, o alarme tocava. Quando me aproximei, ele parou. E aí veio o barulho mais estranho, um soluço. Olhei pela janela quebrada e vi, no banco traseiro, o vulto de uma criança. Estava de cabeça baixa, com os braços abraçando os joelhos. Achei que fosse alguém perdido, mas o lugar tem cerca elétrica de 2 metros. Impossível entrar. Encostei a lanterna no vidro. Ei! Tá tudo bem aí? A criança ergueu a cabeça. Não tinha rosto. Só pele esticada onde deveriam estar os olhos, boca, nariz. Dei 2 passos para trás, e o carro ligou sozinho. Os faróis acenderam, um deles quebrado, o outro tremeluzindo, e o rádio chiou com uma música dos anos 70, interrompida por uma voz metálica dizendo: "Não deixem ele sair." Fugi dali sem olhar para trás. Na guarita, travei a porta e fiquei escutando motores sendo ligados por toda parte. Carros que não tinham motor, pneus murchos, chassis rachados, fazendo barulho de funcionamento. No fim da noite, o sistema de câmeras captou uma imagem. Um carro circulando o pátio, repetidamente, como se patrulhasse. No banco de trás, algo que se movia, como uma criança pequena, ou algo tentando parecer uma. Mostrei a gravação para o supervisor. Ele apenas desligou o monitor, me olhou com olhos fundos e disse: "É sempre o Opala. Ele quer levar alguém com ele." "Levar para onde?" perguntei. Ele deu um sorriso seco. "Para onde ele foi na última viagem, ué?" "Na batida. Morreram 3. Só 2 foram encontrados." Não pedi demissão. Não porque não queira, mas porque agora, toda madrugada, o rádio da guarita liga sozinho e repete a mesma música. E quando tento sair mais cedo, o Opala aparece do lado do portão. Ligado. Esperando. Com espaço vazio no banco de trás. Me chamo Vinícius, sou policial rodoviário. Durante 4 anos, trabalhei no plantão noturno da BR-267, uma rodovia longa, estreita e pouco iluminada, cortando fazendas abandonadas e matas densas entre Minas e São Paulo. Na central, todo mundo evitava Rota 39. Um trecho de 18 quilômetros onde estranhamente o rádio costuma chiar, as viaturas travam e os motoristas, quando têm azar, juram ver coisas que não deviam estar ali. Numa noite abafada de setembro, aceitei cobrir o turno de um colega que tinha faltado. O rádio na viatura já começou a falhar antes mesmo de eu sair do pátio. Mas até aí, tudo bem. Equipamento velho, pensei. Eram 2h47 quando passei pelo quilômetros 292. No exato momento, ouvi um chamado no rádio. "Unidade Bravo 13, aqui é Delta 15. Solicito apoio. Acidente grave. 2 feridos." Repito, 2 feridos. A voz era arrastada, metálica. O prefixo Delta 15 não era usado há anos. Na época da academia, me contaram que essa viatura havia sofrido um acidente fatal em 1997. Colidiu com uma carreta após perseguir um carro que havia feito sinal para parar e depois sumiu da estrada. Respondi mesmo assim. "Delta 15, informe localização." Nada. Só chiado. 2 minutos depois, ouvi de novo. Quilômetros 294. Pressa. Muita perda de comunicação, ferido. Acelerando, cheguei ao quilômetros 294 em 3 minutos. Nada lá. Só uma curva fechada, onde havia uma antiga cruz de madeira no barranco, com fita da polícia desbotada. A estrada estava deserta. Foi então que o rádio falou novamente. Desta vez, com minha própria voz. "Aqui é Bravo 13. Solicito apoio. Acidente. Acidente grave no quilômetros 294. Preciso de reforços."
Estou ferido, não sei se vou. A gravação se repetiu 3 vezes. Era minha voz. As palavras exatas que eu estava prestes a dizer, se tivesse sofrido um acidente. Tentei responder, mas o rádio chiou, e todas as luzes da viatura piscaram. O motor morreu. Fiquei ali, no escuro, cercado por mato e silêncio absoluto. Até ouvir o barulho dos pneus atrás de mim. Um carro se aproximava, mas não fazia barulho de motor. Faróis apagados. Quando passou por mim, vi o número na lataria, Delta 15. Dentro dele, 2 policiais, ou o que restava deles. Um com metade do rosto deformado. O outro, sem olhos. O passageiro se virou e sussurrou, como se pudesse me ouvir mesmo com os vidros fechados. Não atendo o próximo chamado. A viatura desapareceu na curva. Ninguém mais relatou nada naquela noite. Depois disso, outros patrulheiros contaram que começaram a ouvir seus próprios pedidos de socorro, vindo do rádio, antes mesmo de algo acontecer. Alguns bateram. Outros não. Eu pedi transferência 3 dias depois. Mas às vezes, à noite, em casa, o rádio da cozinha liga sozinho. E eu escuto, entre chiados e estática. Aqui é Bravo 13. Solicito apoio. Acidente grave no quilômetros 294. E a gravação continua. Mesmo depois de eu ter desligado todos os rádios da casa. Meu nome é Lúcio, e durante 3 anos fui porteiro noturno de um prédio comercial no centro de Belo Horizonte, chamado Edifício Corporate. Era uma daquelas torres envidraçadas, com 20 andares, corredores frios e iluminação automática, bonita por fora, mas estranhamente opressiva por dentro. As empresas fechavam às 18 horas, e depois disso, só ficavam 2 porteiros, um na guarita da entrada e outro no monitoramento interno. No caso, eu. Na minha primeira semana, o plantão foi tranquilo. Monitorava as câmeras, liberava entrada de algum advogado esquecido, zelador, limpeza. Mas na segunda-feira seguinte, por volta das 2 horas da manhã, uma coisa estranha aconteceu. A câmera do 15º andar começou a piscar. Tela preta, depois estática. Depois, por um segundo, apareceu alguém no corredor. Era um homem de terno antigo, cabelos penteados para trás, pele acinzentada. Ele não parecia perdido, parecia estar olhando direto para a câmera. Verifiquei com o porteiro da guarita se alguém tinha subido. Ninguém. Nenhum acesso registrado no cartão magnético. Chamei no rádio, nada. Subi. O corredor estava gelado. As luzes do andar 15 demoraram a acender. Ao fundo, ouvi passos, mas o som parecia embaixo de mim, como se estivesse no 16º andar, que era um vão técnico fechado há anos. Quando entrei no corredor da ala norte, vi a porta da sala 1508 entreaberta. Ali funcionava uma empresa de advocacia. Luz acesa. Eu sabia que ninguém ficava lá à noite, então fui verificar. Lá dentro, estava tudo como se fosse meio-dia. O relógio de parede marcava 14 horas e 37. As cortinas estavam abertas. Mas era madrugada. Tudo parecia congelado em outro tempo. Em cima da mesa, um café fumegava. E atrás da escrivaninha, estava o homem do terno antigo. Ele me olhou, sem piscar, e disse: Senhor porteiro, poderia avisar a minha esposa que não vou sair daqui nunca mais? Minha voz travou. A tela do monitor na sala mostrou imagens antigas. Parecia o mesmo escritório, só que com papéis amarelados, máquinas de escrever. O homem tirou do bolso um revólver, virou para a própria cabeça. E a sala se apagou. Estava vazia. Nem café. Nem o homem. Nem nada. Voltei em choque para o monitoramento. Revirei os arquivos da câmera do 15º andar daquela noite. A gravação mostrava apenas o corredor vazio. Nos dias seguintes, os fenômenos pioraram. Elevador parando sozinho no 15. Funcionários do dia relatando ver papéis queimados na sala 1508.
Vozes no interfone pedindo ajuda para sair do 16º andar, mesmo ele não existindo para o público. Certa noite, às 3h13, a câmera da recepção mostrou o mesmo homem saindo pela porta da frente. Sem registro de cartão, sem abrir portas. Ele passou direto pelo vidro. Olhou para a câmera e sorriu. Na manhã seguinte, um técnico que fazia manutenção elétrica encontrou um envelope antigo preso atrás do quadro de luz do andar 15. Dentro, estava uma carta escrita em 1987, assinada por um advogado chamado Elias Trigueiro. Dizia: "Fui acusado injustamente. A firma me traiu. Hoje, encerro meu expediente definitivo neste lugar. E enquanto este prédio existir, eu também existirei." A sala 1508 foi lacrada. O prédio foi vendido, e o novo síndico nunca mais permitiu turnos noturnos. Tudo agora funciona em horário comercial. Mas às vezes, motoristas de aplicativo dizem que, por volta das 3 da manhã, o hall do edifício corporate acende sozinho. E que dá para ver, pela porta de vidro, alguém esperando por um porteiro para registrar a saída. Meu nome é Daniel, trabalho como segurança noturno em uma agência bancária numa cidade pequena. O prédio é antigo, de tijolos vermelhos, e funciona 24 horas, principalmente por causa do caixa eletrônico externo, que nunca dorme. Numa madrugada de domingo, por volta das 3h30, enquanto fazia ronda, percebi uma movimentação estranha perto do caixa eletrônico. Uma figura parecia mexer no terminal, mas quando me aproximei, não havia ninguém, apenas o som do toque metálico, como se alguém tivesse acabado de sair correndo. Olhei para os lados, silencioso, tentando escutar melhor. De repente, o caixa eletrônico emitiu uma mensagem na tela. "Saque autorizado. Retire seu dinheiro." Mas não havia ninguém ali. Eu estava sozinho. Voltei para a guarita, pensando ter visto coisa demais. Uns minutos depois, o alarme do caixa eletrônico disparou. Corri até lá e encontrei o terminal com a tela piscando, a bandeja de dinheiro aberta, mas vazia. Quando toquei o terminal, ele desligou sozinho e ligou de novo, mostrando uma foto antiga, em preto e branco, de um homem com uniforme de segurança. Era o segurança que trabalhou ali durante a década de 80, que morreu dentro do banco num assalto frustrado. Desde aquela noite, percebo que sempre que passo pelo caixa eletrônico, sinto uma presença atrás de mim, um sussurro distante e um arrepio na nuca. Às vezes, o caixa emite comandos, como se o fantasma ainda estivesse ali, tentando proteger o dinheiro que nunca conseguiu sacar. E até hoje, quando saio da ronda, sinto os olhos dele me acompanhando.